Antes de tudo, vamos começar então explicando para as pessoas o que é essa articulação, o que é a ATM? A ATM, Luciane, é essa articulação que a gente tem aqui pertinho do ouvido, entre a mandíbula e o osso da têmpora na cabeça. Mas é melhor até o doutor Daniel, que está aqui comigo, mostrar. Ele trouxe um molde para ficar bem didática aqui a explicação. Doutor, obrigado pela sua participação hoje no jornal. Mostra aqui para a gente então onde é que está a ATM. A ATM é essa articulação entre esse osso, que é o osso da mandíbula, e a base do crânio, que é o temporal. E nessa articulação você tem um disco que é formado por cartilagem, que é de extrema importância. Então todas as vezes que você fala, que você come, que você usa a sua boca, você está fazendo vários movimentos. E isso tem que estar em harmonia. E vamos dizer assim, é uma das partes mais sofisticadas da cabeça de uma pessoa, é muito delicada essa articulação. É uma parte importante porque ela é altamente inervada. Então quando você tem um problema da ATM que se chama DTM, a ATM todos temos. Ela pode estar em harmonia. Agora, algumas vezes você tem uma disfunção, aí você tem uma DTM, que é a disfunção da articulação. Como ela é muito inervada, você pode ter um processo doloroso muito grande, que repercute não só na área do ouvido, mas em toda a cabeça, no pescoço, e isso pode se estender para outras áreas. É difícil a pessoa encontrar a origem do problema, saber que é uma disfunção na ATM que está provocando, de repente, uma dor, um incômodo muito grande? Existe um certo grau de dificuldade, porque o problema é multifatorial. Então você pode ter desde um problema de dente com um problema psicológico e isso gerar este processo. Então para encontrar a verdadeira causa, você tem que ter uma história perfeita do caso para detectar o ponto exato. É aí que mora a dificuldade. É comum, principalmente porque é uma doença do homem moderno. Uma das causas dessa disfunção é o estresse da vida moderna. E quem não é estressado hoje? Então, por isso tem uma prevalência, que tem muita gente com DTM. É verdade, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora, doutor, para saber o tratamento adequado, é preciso investigar mesmo a fundo toda a saúde da pessoa, todo o organismo da pessoa? Existem vários casos que a fonte do apertamento e a fonte do problema da ATM é um estresse emocional muito grande. São pessoas ansiosas, autoexigentes e perfeccionistas. E que muitas vezes têm um desequilíbrio hormonal e de neurotransmissores que equilibram a nossa emoção. Esse exame aqui, por exemplo, que o senhor preparou aqui para a gente, ajuda a encontrar a raiz mesmo do problema? Essa é uma tecnologia recém-chegada no Brasil, chegou agora no ano passado, que ela faz um escaneamento do corpo humano em apenas 3 minutos. Então, sem nenhuma dor, sem nenhum efeito colateral, ele vai mapear eletricamente todo o organismo e a gente tem condições de avaliar como é que está a situação cerebral da pessoa. A gente vê ali até a figura do cérebro, tem uma grande mancha vermelha, né? O que isso significa? Nesse caso, significa que esta parte do cérebro está em hiperatividade. E essa hiperatividade pode levar à noite, de maneira inconsciente, ao apertamento do dente e aí repercutir, então, Isso também é o problema da Lucrécia, uma paciente aqui do Dr. Daniel. Ela também teve a retração porque escovou os dentes com muita força. Não é? Tem uma forma correta de escovar os dentes para não levar esse problema, né, Dr. Daniel? Exatamente. As pessoas no passado achavam que para limpar os dentes tinha que escovar com muita força. Então faziam movimentos como se fosse engraxar um sapato. Só que não é assim, isso leva a uma retração de gengiva. Então os movimentos têm que ser circulares, você tem que usar uma escova macia, porque a frequência, quantas vezes você faz o movimento em cada parte dos dentes, é que limpa, e não a força. Então o segredo está em utilizar uma escova macia, fazer movimentos suaves e circulares, com uma certa frequência, e apagar a ideia de escovas duras e muita força. Doutor Daniel, além dessa explicação que o senhor está passando para nós, se a pessoa escovar os dentes direitinho, da forma como o senhor está orientando, existem outras causas para o problema da sensibilidade? Existe sim. Uma outra possível causa é um contato oclusal errado. Por exemplo, você pode fazer uma restauração ou tem uma prótese e ela tem um contato mais alto. Esse contato mais alto leva a uma irritação da pontinha da raiz do dente, que chama perissementite, e este processo é muito doloroso. Então a pessoa pode não ter nenhuma cárie, ter uma escovação perfeita, mas se tiver um problema de oclusão, pode vir a ter um processo de dor que chama perissementite. Aquela questão também das pessoas morderem os dentes, rangerem os dentes, né, como é chamado bruxismo, pode levar à hipersensibilidade?
Com certeza. E por que que isso acontece? Porque quando você aperta ou você range os dentes, você transfere a força para uma área do dente que é chamada aqui da área cervical. O que que é isso daqui? É essa área perto da gengiva. E aí essa região é mais frágil e você tem um processo de erosão e você perde estrutura. Como pode expor uma pode desenvolver um processo de dor. Então, a oclusão e essa erosão cervical, consequência desse apertamento, pode levar à hipersensibilidade. A alimentação também tem um papel importante nessa história da dor nos dentes, não tem não? Ah, sim, viu, Marcos? Os alimentos mais ácidos ou ricos em açúcar são prejudiciais para os dentes. E aí, qual é a saída, doutor? Na verdade, é muito difícil a gente evitar os alimentos ácidos, mas a saída é não tomar excesso de refrigerante. Então, você tem pessoas que são praticamente viciadas em refrigerante e isso pode desmineralizar e pode provocar um processo de dor. Mas, além do refrigerante, você tem pessoas que têm o hábito de chupar limão, também deve ser evitado. Ou ainda uma pessoa que tem um refluxo gástrico, que aí aumenta a acidez da boca e pode acentuar esse processo de sensibilidade. Pois é, doutor, você acompanhou a reportagem. Quando a pessoa já tem um problema, como nós mostramos, né, qual é a saída? Existe algum tipo de tratamento específico? Bom, se eu tiver um problema de cárie, vai ser corrigido a cárie, vai ser tratado a cárie. Se eu tiver um problema de contato oclusal, vai ser feito um ajuste oclusal para eliminar a causa. No caso da acidez, o médico, aí é um gastro, vai equilibrar e vai evitar que essa pessoa continue tendo o refluxo. O que tem que fazer é tirar o pH ácido e diminuir a acidez da boca. E de uma forma geral, a escovação é muito importante, né? É primordial. Ela é importante para evitar aquela sensibilidade ligada a esta área do dente, que é uma área que está bem próxima à gengiva. Algumas pessoas têm uma pequena retração, mas têm um grande quadro de dor. Doutor. E outras pessoas têm uma retração muito grande e não sentem nada. E por que que isso acontece? Porque se a gente for olhar o dente aqui, nós temos o esmalte do dente e essa área mais amarela é a raiz que é coberta por cemento, que é um tecido e porque ele não é sensibilizado. Agora, se a pessoa tiver uma falha na união do esmalte com o cemento, uma pequena retração leva a um quadro severo e grande de dor. Doutor... Essa é a explicação, porque algumas pessoas têm e outras pessoas não têm sensibilidade, apesar de ter a retração. Doutor, uma pergunta aqui do estúdio, se a pessoa passar a tratar, não tem nenhum desses, já foi ao dentista e está usando a pasta contra a sensibilidade, o problema passa, isso mascara o problema ou sempre houve sensibilidade? Olha, a pasta não mascara, ela é uma forma de tratamento. Porque o que ela vai fazer? A pasta com algumas substâncias, como o nitrato de potássio, ela vai obliterar canalículos de um tecido aqui do dente que se chama dentina, que é inervado. Então, se eu tenho um buraquinho e ali tem uma terminação nervosa e eu uso a pasta correta, ela vai praticamente, uma linguagem bem simples para ser entendida, ela vai tampar esse buraquinho. Então, ele não mascara, ele é um dos mecanismos de tratamento. Como também é um outro mecanismo, aplicar vernizes especiais fluoretados, com grande concentração de flúor, que vai tampar esse buraquinho e vai diminuir a sensibilidade. Eu agradeço todas as explicações, doutor Daniel, de Campinas, Edilane